A paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz em estar aqui mais uma quarta-feira com vocês, trocando experiências e conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor. E o texto dessa noite é Ezequiel 37. Vamos ler o versículo do 1 ao 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Para falar um pouco sobre Ezequiel 37, a gente precisa entender o que aconteceu naquela época. Falando um pouco aí da história, a gente pode falar do rei Nabucodonosor, que levou o povo de Judá cativo como punição a uma rebelião política da época. O povo de Judá não aceitava as alianças que o rei estava fazendo com o Egito. Jerusalém estava destruída, a identidade espiritual daquele povo parecia ter acabado. Mas, mesmo cativo, o povo manteve as suas tradições. Era um tempo de crise, uma crise nacional, emocional, espiritual e física. O povo daquela época estava morto e vivo. O que é que isso quer dizer? Eles estavam mortos espiritualmente falando, mas vivos fisicamente falando. E o que parecia naquela época, a visão do fim, na verdade, era uma revelação da restauração que o Senhor estava preparando para aquele povo. Com isso, eu posso trazer aqui para vocês essa noite 4 experiências importantes nessa visão que Deus deu a Ezequiel. Visão número 1. Experiência número 1. O vale é real. O texto diz que os ossos estavam sequíssimos. Quando a gente para olhar e imaginar ossos secos, a gente imagina que eram ossos que estavam mortos há muito tempo. Que aos nossos olhos humanos era impossível reviver. E nós também. Isso quer dizer, que a morte, ela era antiga. Já fazia-se tempo que aqueles ossos estavam ali. Nós também passamos por vales, onde os nossos ossos também morrem, também secam. Qual é o vale que você está passando essa noite? É espiritual? Financeiro? Familiar? Eu não sei, mas o Senhor sabe. E ao que os teus olhos parece irreversível, para Deus não é. Deus não tem medo do teu cenário. Experiência número 2, a preparação do milagre. Nessa visão que Deus dá a Ezequiel, ele faz uma pergunta. Eu acho essa pergunta ela muito interessante. Ele diz assim, no versículo 3. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Observem que, quando Deus fala filho do homem, ele está te dizendo, você tem limitação. Ele poderia ter dito, meu filho. E por que ele escolheu dizer filho do homem? Para esclarecer para nós que nós
não temos poder para esclarecer para nós que nós não podemos nada sem Ele. Nós somos ossos. E Ezequiel responde da seguinte forma: e eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Quando ele fala, Senhor Deus, tu o sabes, ele está dizendo, o Senhor está nas tuas mãos, está sobre o teu controle. Eu não posso nada. Quando Deus faz essa pergunta a Ezequiel, ele já sabia a resposta, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando ele faz essa pergunta a Ezequiel, ele quer que Ezequiel tenha uma atitude de entregar na mão dele o que só ele pode fazer. Então, muitas vezes, o que o Senhor espera de nós é a nossa atitude. A atitude de entregar os nossos problemas, entregar as nossas aflições, entregar aquilo que aos nossos olhos é irreversível nas mãos dele, porque ele é quem pode todas as coisas. Experiência número 3, o poder da palavra. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos, e assim ele fez. A palavra do Senhor fala que primeiro, quando Ezequiel ele profetiza, primeiro vem o barulho. Muitas vezes, o barulho que está acontecendo na tua vida é o Senhor reorganizando o que precisa ser reorganizado. Então, precisamos ter os ouvidos afinados para entender qual o barulho que vem do céu e qual o barulho que não vem do céu. Que possamos pedir ao Senhor discernimento para entender esse momento. Nesse momento em que Ezequiel profetiza sobre os ossos, a palavra do Senhor diz que começa o barulho e eu consigo enxergar aqueles ossos se mexendo naquele ambiente, se juntando para se formar uma estrutura. Após a formação desses ossos, dessa junção dos ossos, vem os tendões. Os tendões, eles são colocados no seu devido lugar. Após a concretização da colocação dos tendões, começa a carne. A carne, ela vem e começa a tomar o seu lugar, e assim é formado aquela estrutura. Então, tudo é feito por etapas. Precisamos passar por algumas etapas. E essas etapas, elas não podem ser puladas. Porventura, daria certo se a carne ela viesse primeiro do que os tendões? Com certeza, a estrutura ela não teria o mesmo firmamento. Então, às vezes, nós queremos alguns milagres instantâneos. Senhor, eu quero. Senhor, olha para mim. Eu quero assim. Mas não esperamos as etapas corretas para poder receber o milagre. E se esse milagre ele for entregue nas nossas mãos, nós não o utilizaremos da forma que o Senhor quer que a gente utilize. Então, espere as etapas. Na quarta experiência desse milagre, o sopro do Espírito. O corpo se formou, a estrutura se formou, mas a palavra diz que não tinha vida. Era necessário haver o sopro do Espírito. E mesmo com aquela estrutura toda formada, faltava este sopro. Sem o Espírito, um corpo, ele é só ossos. Assim também é a nossa vida espiritual. Sem o Espírito Santo ao nosso lado, nós somos apenas ossos. Hoje, a gente vem para o culto, a gente canta, a gente lê, mas sem o convite
do Espírito Santo ao nosso lado, nós somos ossos sequíssimos. Que o Espírito Santo de Deus te dê fôlego essa noite. Que Ele restaure na tua vida o que precisa ser restaurado. Seja na tua família, seja na tua vida financeira, seja no teu casamento, seja nos teus filhos. Que o poder do Espírito seja derramado sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por algum vale. Um vale da decepção, um vale da frustração, o vale do silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus também é um vale. Mas o Espírito Santo de Deus vem me trazer aqui essa noite para te dizer que o mesmo Deus que restaurou aqueles ossos, naquele dia quando Ele pede a Ezequiel que profetize, Ele vem me usar essa noite para profetizar na vida de vocês, vida e vida em abundância. Deus abençoe.